E aí, vamos para a nossa última aula a respeito de logaritmos? Pois é, hoje é a nossa última aula desse assunto, né? Esse assunto funções continua na próxima aula, mas logaritmo essa é a nossa última aula. E nessa última aula nós vamos apresentar a vocês aqui o gráfico da função logaritmo e também alguns problemas que já estiveram no Enem, para que você veja mais ou menos como é que é a cobrança, ou pelo menos como é que foi a cobrança de logaritmos em Enems anteriores, tá certo? E você, já se inscreveu no canal? Né? Já é um ex-estudante? Deixa eu ver. Você não se inscreveu ainda? Eu não acredito num negócio desse. Escreve aí, venha ser um ex-estudante. Venha ser um ex-aluno aqui do projeto Ex-Enem, né? E venha ter um aprendizado sinistro aqui. Olha o homem aqui, minha gente. Então, mas é sério, vem aqui, vem estudar com a gente, assina o canal, marca lá o sininho para você receber as notificações, vídeos com este que vos fala toda segunda-feira, né? Mas nós temos aqui outros professores que também colaboram com o vídeo para o canal, né? Tem aula de biologia, de física, de outros professores de matemática, tem aula de filosofia, sociologia, enfim, vem para cá que você não vai ficar desamparado não, tá bom? Bom, vamos dar continuidade depois da vinheta. Muito bem, minha gente, vamos lá, vamos falar sobre logaritmos, mas hoje em particular nós vamos falar a respeito da função logaritmo, né? Como é que eu faço gráfico de função logaritmo, e vamos também falar a respeito de problemas que já estiveram no Enem, tá certo? Vamos lá então. Primeira coisa, vamos aqui utilizar aquela ideia dos pontinhos para a gente poder fazer um primeiro gráfico. Depois disso, aí a gente pode fazer esse esboço mais rápido. Lembra do que nós tínhamos falado para vocês lá na definição de logaritmo, né? O que é o logaritmo de alguma coisa em uma certa base? Ah, isso aqui era alguma outra coisa, de tal forma que essa base elevado a essa coisa aqui me daria como resposta quem estava aqui. No caso da função logaritmo, né, o argumento dela é variável, você pode mudar de valor. Aqui eu coloquei um exemplo onde a base é um número maior do que 1. Todos os logaritmos com base maior do que 1, ele vai ter um gráfico muito semelhante a esse que vai aparecer aqui. Então, se você pensar um pouquinho, dá para você fazer até de cabeça aqui, ó. X igual a 1 oitavo. 2 elevado a qual número que dá 1 oitavo? Ah, 2 elevado ao que? Menos 3, não é isso? 2 elevado a qual número que dá 1 quarto? Ah, isso aqui é o menos 2. 2 elevado a qual número que dá 1 meio? Ah, isso aqui é o menos 1. 2 elevado a qual número que dá 1? Aqui não é 1. 2 elevado a qual número que dá 1? Ah, 2 elevado a 0. Depois, coloca um 2 aqui, ó. 2 elevado a qual número que dá 2? 2 elevado a 1. 2 elevado a qual número que dá 4? 2 elevado a 2. Por último, 2 elevado a qual número que dá 8? 2 elevado ao cubo. Depois que você marca esses pontos, você vai chegar em algo parecido com esse que você está vendo aqui. Se você juntar esses pontos aqui agora, você vai ter isso aqui. Esse é que você está vendo é o gráfico da função logaritmo de x na base 2, certo? Se essa base for maior do que 1, o aspecto do gráfico sempre será esse. Mas enfim, vamos ver o que acontece se a base aqui ficar entre 0 e 1. Do mesmo jeito que nós fizemos antes, nós podemos pensar assim, ó, eu penso agora que a base é meio. E eu quero saber o seguinte, o resultado desse logaritmo dá alguma coisa que eu vou chamar aqui de coisa, um quadradinho, né? E aí eu quero saber se o x for 1 oitavo, se isso aqui for 1 oitavo, ó. 1 meio elevado a qual número que dá 1 oitavo? Elevado a 3, não é? 1 meio elevado a 3 dá 1 oitavo. 1 meio elevado a qual número que dá 1 quarto? Elevado a 2. E que dá 8. 1 meio elevado a quanto que dá 8? Elevado a menos 3.
Se você agora pegar esses pares ordenados aqui e colocar eles num sistema de coordenadas cartesianas, como esse que está mostrado aqui ao lado, você vai obter alguma coisa desse jeito, né? Então aqui estão esses pontos que nós marcamos aqui, foram anotados aqui no sistema de coordenadas cartesianas. E o gráfico vai ser como esse que você está vendo aqui. Então, no caso da base ficar entre 0 e 1, né, a função logarítmica ela é uma função decrescente, que passa pelo 1. No caso da base ser maior do que 1, ele é uma função crescente. Entendido? Então, essa aí é a função logarítmica. Vamos seguir adiante aqui. Agora, vamos dar uma olhada nos problemas que já estiveram no Enem. Como é que a gente faz para poder resolver? Vamos lá, então. Veja só. A parte do problema que realmente vai mais importar é a partir daqui, ó. Só que, às vezes, você não consegue definir isso sem ler o problema. Essa parte inicial é a parte de contextualização. Ele vai levar você para esse lugar, né, mentalmente, e vai te apresentar um problema. Aqui, por exemplo, fala do que aconteceu em Goiânia em 1987. Inclusive, nessa época eu morava lá, né, fazia a 8ª série, atualmente é o 9º ano. E aqui diz o seguinte: em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza pela metade. Então, vamos ficar com isso aqui em mente, porque é uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é usar essa noção de o que é meia-vida de um material. Aqui ele diz que a quantidade restante de massa de um material radioativo após T anos é calculada por essa expressão aqui. Então eu tenho uma função que retorna para mim a quantidade de massa depois de passados T anos, onde A é a massa inicial e K é uma constante negativa, que a gente não sabe ainda qual é essa constante. Ele pediu para você considerar 0,3 como uma aproximação para logaritmo de 2 na base 10. E pergunta assim, ó, qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa de césio-137 se reduza a 10% da quantidade inicial. Beleza? Então essa aí é a pergunta que ele colocou. Eu acho que a gente pode começar por essa função aqui, né? Vamos anotar ela, ó, essa fórmula aí. E eu sei disso aqui, ó, que a meia-vida do césio-137 é de 30 anos. Então, e esse A é a massa inicial. Esse A aqui, ó, é a massa inicial. Como é que eu traduzo isso para uma linguagem matemática, né? Que a meia-vida do césio-137 é de 30 anos. Olha, eu posso escrever assim, ó, que a massa, a meia-vida não é o tempo necessário para que a massa se reduza pela metade? Então eu vou colocar assim, ó, que a massa, depois de 30 anos, vai ser a massa inicial dividido por 2. Mas a massa depois de 30 anos, é só você trocar esse T aqui por 30. Vai ficar assim que A vezes 2,7 elevado a K vezes... Aí você não vai trocar ali por 30. Isso aqui, ó, é o T, é o tempo. E fazendo isso, nós vamos encontrar A dividido por 2. Agora, note que a gente pode agora cancelar esse A de cá com esse A de cá. E eu tenho uma relação importante aqui que eu vou anotar, ó, que 2,7 elevado a 30K dá meio. Então, olha só, vamos guardar esse resultado aqui, porque a gente pode precisar dele daqui a pouco, certo? Olha só. Aí ele perguntou assim, qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa se reduza a 10% da quantidade inicial? Então eu poderia colocar assim, olha, eu estou procurando aqui um T, que eu vou chamar de T grande, eu não sei que valor é esse, mas eu sei que a massa, depois de passar desse tempo T grande, ela vai ser 10% da quantidade inicial.
né? O que é 10% da quantidade inicial? É 10% da quantidade inicial, que é A. Né? Mas qual que é a massa depois de um tempo t grande? Tem uma fórmula para calcular essa massa aqui. Então vai ficar assim, A, que multiplica 2,7 elevado a K, que multiplica por esse t grande, né? Você troca o t por t grande. Isso aqui vai me dar como resultado, eu quero que me dê como resultado, A dividido por 10, porque eu posso simplificar isso aqui, não posso? Posso tirar um zero de cima, tirar um zero de baixo, vai ficar A dividido por 10, ou então 1/10 de A. Então vai ficar, isso aqui vai ficar assim, A dividido por 10. Beleza? Do mesmo jeito que nós fizemos antes, aqui agora eu posso cancelar esse A com esse A. Né? Depois que eu cancelar esses valores do A aí, nós vamos ficar com o seguinte. Vamos colocar aqui à esquerda. Ó. Bom, o que eu sei aqui, na verdade? Eu sei, do lado de cá, ó, que 2,7 elevado a 30 vezes K, que dá meio. Eu vou tentar fazer aparecer essa expressão aqui, porque eu sei o resultado dela, é meio. Então, seria interessante eu fazer aparecer essa expressão do lado esquerdo para eu poder trocar por meio. E isso eu vou conseguir se eu pegar aqui os dois membros e elevar a 30. Como aqui eu vou multiplicar os expoentes, eu posso mudar a ordem deles aqui, né? E aqui vamos escrever assim então, ó. Pois bem, olha só. Observe o seguinte. Esse 2,7 elevado a k vezes 30, eu sei que 2,7 elevado a k vezes 30 é meio. Então o que eu vou fazer aqui é uma substituição. Então eu vou tirar aquele 2,7 elevado a k vezes 30 e vou colocar um meio. Aí vai ficar assim, ó, 1 meio. A gente pode inverter esse 1 meio aqui, aí vai inverter o sinal do expoente. E vai ficar assim, ó, 2 elevado a menos t igual a 10 elevado a menos 30. Nesse momento aqui, a gente pode aplicar o logaritmo nos dois membros. Esse expoente menos t, nós já vimos aqui várias vezes, não é verdade? Que esse expoente aqui, ele pode descer como coeficiente. Esse menos 30 também pode descer como coeficiente. Isso vai trazer a gente para o seguinte. Esse menos t descendo vai ficar assim, ó, menos t, que multiplica por logaritmo de 2. Está implícito aqui que a base é a base 10. Isso aqui é igual a menos 30, que multiplica pelo logaritmo de 10. Certo? Logaritmo de 10 é 1, não é verdade? E ele pediu para a gente considerar como sendo 0,3 o logaritmo de 2 na base 10, que é justamente o que eu tenho aqui. Tem uma base 10 bem aqui, ó. Então esse número aqui é 0,3. Vamos ficar assim, ó, com menos t vezes 0,3 igual a 30. Perdão, menos 30, né? Tem um menos bem aqui, ó. Você multiplicar os dois lados por menos 1, vai ficar assim agora, ó, t. Né? Na verdade, você já pode dividir por 0,3 também, né? Vai ficar 30 dividido por 0,3. E aqui, para você poder fazer essa vírgula desaparecer, basta que você multiplique por 10 em cima e por 10 embaixo. Multiplicando por 10 em cima, você vai ter um 300. E multiplicando por 10 embaixo, você vai ter 3. De onde nós vamos obter aqui, ó, que o t é igual a 300 dividido por 3, que dá 100. Então, o tempo é 100 anos para que a quantidade inicial seja reduzida a 10%. Né? E aqui, já está até marcado aqui já, a resposta aqui é t igual a 100. Certinho? Vamos para o próximo problema, vamos lá. Vamos ver então esse problema aqui. Olha só, ele falou aqui o seguinte. Em 2011, um terremoto de magnitude 9, está te dando aqui a magnitude do terremoto, na escala Richter, causou um devastador tsunami no Japão, provocando um alerta na usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto de magnitude de 7, está te dando aqui a magnitude do outro terremoto, na mesma escala sacudiu Sichuan, sudeste da China, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. A magnitude de um terremoto na escala Richter
pode ser calculada por... Aí tem aqui uma função que dá a você a magnitude do terremoto, né? Sendo a energia em quilowatt-hora liberada pelo terremoto e zero uma constante real positiva. Considere que E1 e E2 representem a energia liberada pelos terremotos ocorridos no Japão. Então E1 é do Japão e o E2 é da China, né? Japão e China respectivamente. Qual a relação entre o E1 e o E2? Pois bem, aqui você vai ter que fazer algumas continhas, né? Por exemplo, ele tem aqui 9 foi a magnitude, então esse número aqui é 9, né? E essa energia ele chamou de E1. Então eu tenho a seguinte relação, ó. Se eu trocar essa energia aqui por E1, eu vou encontrar um 9. Então vamos ficar com isso aqui, ó. Bom, daqui você pode, multiplicando aqui os dois lados por 3 meios, se você multiplicar os dois lados por 3 meios, esse 3 vai aparecer aqui multiplicando 9, 27 dividido por 2. Da definição de logaritmo, né, eu tenho que a base aqui é 10. Então, se a base é 10, quer dizer que 10 elevado a esse número que está aqui, vai retornar para mim esse número que está aqui. Certinho? Isso aqui nós fizemos com relação ao 9. Vamos fazer agora com relação ao 7. Se você fizer esse mesmo cálculo aqui em relação ao 7, você vai obter o seguinte, olha só. E 7 igual a 2 terços vezes o logaritmo de E2, que eu vou olhar agora a segunda, né? E2 dividido por E0, que é uma constante esse número aqui, né? Lembra que a base aqui é a base 10. Quando eu falo para vocês assim, multiplica os dois lados pelo inverso disso aqui, é porque eu quero tirar isso daqui, ó. Se você multiplicar os dois lados aqui pelo inverso, é multiplicar por 3 meios. Multiplica por 3 meios de cá e multiplica por 3 meios de cá também. Aí você observa que quando você faz isso, esse 3 com esse 3 cancela, esse 2 com esse 2 cancela, fica só o lado de cá, que é o que me interessa. Então, nesse caso aqui, vamos ficar com 21 dividido por 2. Aqui, do mesmo jeito, a base aqui não é 10. Então, por definição de logaritmo, quer dizer que 10 elevado a essa quantidade aqui vai dar essa que está aqui, ó. Então, eu vou escrever o seguinte, olha, nesse caso aqui, veja só, eu quero a relação entre essas duas coisas. Eu preciso conectar essas duas equações. Olha só, dessa primeira equação aqui, eu posso concluir aqui, ó, que o E1 ele é igual ao E0 multiplicado por 10 elevado a 27 sobre 2. Né? Da segunda equação, eu posso concluir que o E2, ele é igual a E0 vezes 10 elevado a 21 dividido por 2. O que vai acontecer se eu pegar aqui o E1 e dividir aqui pelo E2? Vamos escrever aqui em cima, vai. Se você pegar aqui, ó, o E1 e dividir pelo E2, então você vai ter aqui, no E1 é 0 vezes 10 elevado a 27, né? Então vai ficar assim, E0 vezes 10 elevado a 27 dividido por 2. O E2 é o E0 vezes 10 elevado a 21 dividido por 2. Então aqui vai ficar assim, E0 vezes 10 elevado a 21 dividido por 2. Aqui você pode reparar que uma coisa muito bacana vai acontecer, que você pode cancelar o E0 com o E0. E aqui você tem divisão de potência com a mesma base. Divisão de potência com a mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar 27 dividido por 2 menos 21 dividido por 2. 27 menos 21 dá 6. Vai ficar 6 dividido por 2. Ou seja, aqui ó, você vai ter que o E1 dividido pelo E2, ele vai ser 10 elevado ao cubo. Multiplicando aqui os dois lados por E2, você vai encontrar que o E1 ele é 10 elevado ao cubo multiplicado pelo E2. Certinho? Tem essa resposta lá? Olha, aqui é danado, ó. Tá aqui. Então pronto, tá resolvido o problema. Né? Não foi muito complicado, foi? De forma alguma. O próximo, eu acho que ele está classificado na categoria de exercício difícil.
Que lembra que o Enem tem a graduação lá das dificuldades, né? Mas vamos mostrar para vocês como é que você pode resolver esse próximo também. Vamos lá. Muito bem, vamos lá. Olha só. Veja bem, vamos tentar entender esse problema aqui. Eu tirei minha imagem aqui para não ficar na frente aqui. Daqui a pouco eu volto a ver vocês. Só um momentinho. Aqui falou o seguinte, ó, um engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representadas pela curva de equação y igual a log de x. Ora, mas nós já falamos hoje ainda sobre essa função aqui, não falamos? E lembra lá que nós dissemos que a cara dela é essa carinha mesmo aqui, dessa função aqui, ó. Desde que a base aqui é 10, né? Se a base for maior do que 1, o aspecto do gráfico é esse que você está vendo aqui. Tudo bem? Isso aqui, minha gente, é para você enxergar isso aqui como sendo um vidro de um carro. Pensa no vidro de um carro. Aqui, ó, é aquela parte que vai na lataria lá em cima, né? Então, basicamente é isso aqui. Aí ele falou o seguinte, ó, a forma do vidro foi concebida de modo que o eixo X sempre divida ao meio a altura H do vidro e a base do vidro seja paralela ao eixo X. Então vamos lá. Ele está falando que essa base aqui, ó, é paralela ao eixo X. De fato aqui no desenho está, né? O eixo X está bem aqui. E essas coisas são paralelas. E ele está falando que o eixo X vai repartir essa altura. Está vendo aqui que tem um Hzinho aqui, ó? Esse H aqui, ele representa a altura, que é a distância desse ponto de lá até esse ponto de cá. Então, ele está falando que isso aqui vai repartir o vidro na altura, né? A altura vai ficar repartida por 2. Quer dizer que essa parte de cima aqui vai ser um H dividido por 2, e essa parte de baixo também vai ser um H dividido por 2. Beleza? Aí ele fala assim, ó, obedecendo a essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura do vidro em função da medida n da sua base em metros. Então, ele está falando que o engenheiro conseguiu uma expressão que escreve o h como uma função do n. Ou seja, eu vou escrever a altura em função do tamanho da base. Aí como é que a gente calcula essa altura? Muito provavelmente é a pergunta que ele quer fazer. E aqui ele falou assim, ó, a expressão algébrica que determina a altura do vidro ou seja, lembra que a altura será colocada em função do n. Mas ele quer saber qual é essa função, né? Qual dessas 5 aqui que é essa função? É isso que nós vamos ver agora. Esse exercício aqui está classificado como difícil. Mas vamos ver se ele é tão difícil assim? Vamos ver? Bom, olha só que beleza, agora eu consigo ver vocês de novo, né? Então, minha gente, olha só, vamos pensar um pouquinho aqui. Qual é a informação que eu tenho? Eu tenho a informação de que essa distância aqui, ó, é a metade do H. Falou que divide do meio, né? Então isso aqui vai ser H dividido por 2. Obviamente que essa de baixo também vai ser H dividido por 2. Eu não sei que ponto é esse. E nem que ponto é esse. Eu vou chamar esse aqui de um ponto A. E esse aqui eu vou chamar ele de um ponto B. Agora, o que a gente tem a respeito desses pontos? A respeito desses pontos, nós podemos escrever o seguinte. Que a distância do A até o B, não é? A distância do A até o B é N. Então eu já posso começar escrevendo assim, ó, que se eu pegar o B e desse B subtrair o A, eu vou encontrar o N. Tá, essa aqui é uma informação, beleza. Deixa ela guardadinha aqui, daqui a pouco a gente pode precisar dela. Outra coisa que eu vou ter é o seguinte, tá vendo que o tamanho é H dividido por 2? Mas então esse ponto aqui, ó, é a imagem do ponto A pela função logaritmo. Mas aqui, se essa distância é h dividido por 2, esse ponto aqui é o menos h dividido por 2. Então eu posso dizer que a imagem do ponto A, ou seja, se eu trocar aqui o x por A, eu vou ter assim, ó, que o log de A dá menos h dividido por 2. Certo?
Depois, no caso aqui de b, a imagem do b vai ser justamente o h dividido por 2. Então, se eu escrever assim, log de b vai ser justamente o h dividido por 2. Né? O que acontece se eu adicionar essas coisas? Observa que são números opostos, né? Eu posso usar isso aqui a meu favor. Eu vou pegar essas coisas aqui e vou adicionar. Se eu vou adicionar, menos h dividido por 2 mais h dividido por 2 dá zero. Então, eu vou escrever assim, ó, que o logaritmo de a mais o logaritmo de b, ele dá zero. Né? Agora, propriedade do logaritmo, estudamos isso lá atrás. Repare que nós não estamos usando aqui nada que nós não tenhamos estudado. Log de a mais log de b, eu posso escrever isso aqui como sendo log de a vezes b. Né? E isso aqui dá zero. Lembra que a base aqui é 10, que não está escrito aqui? Mas, por definição de logaritmo, se o logaritmo é zero, então 10 elevado a zero tem que dar o número que está aqui dentro. Daqui eu posso concluir aqui agora, ó, a partir disso aqui, que o a vezes b tem que dar o 10 elevado a zero, ou seja, tem que dar 1. Então, repara que aqui agora eu tenho duas equações. E se eu tenho duas equações, dá para eu pensar em resolver o sistema que essas duas equações me permitem ter, não é? Então eu vou escrever assim, olha, eu tenho um sistema aqui. Aqui em cima você pode vir aqui, ó, isolar, por exemplo, quem é o A? Ah, não, o A, é só dividir os dois lados por B aqui, né? Vai ficar 1 dividido por B. 1 dividido por B é o valor do A. Então, onde tem A, eu vou trocar por 1 sobre B. Então, vai ficar assim, ó. Aqui agora eu quero resolver a equação em B, não é? O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar os dois lados por B, vai ficar assim, ó. B. Aí você vai reparar que esse B com esse B cancela. Nós vamos ficar com a equação de segundo grau aqui, ó. Bom, mas aqui agora, se eu subtrair essa expressão aqui dos dois lados, eu vou ficar tendo essa equação aqui, ó. Deixa eu colocar ela um pouquinho mais em cima aqui. Vamos olhar agora para essa equação. Pronto, aqui está a equação. Todo mundo lembra como é que resolve essa equação? Essa é a equação de segundo grau, né? Você pode calcular aqui o delta, ó. Delta é b elevado ao quadrado, não esse b aqui, né, mas o coeficiente aqui, ó. Então vai ficar assim, menos n ao quadrado, menos 4, que multiplica aqui o a, que é 1, que multiplica o c, que é menos 1. Então vai ficar assim, delta igual a n ao quadrado, menos com menos dá mais 4. Né? Daqui eu vou tirar aqui o b, igual a, ele é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, não é isso? Só que o b não é esse b aqui. Acho que essa letra que eu usei não ficou muito boa. No caso aqui, menos b, o coeficiente do termo de primeiro grau aqui, ó, vai ficar menos n, vai ficar mais n. Mais ou menos a raiz quadrada de n ao quadrado mais 4, que é o delta, né? Ó, n ao quadrado mais 4, dividido aqui por 2a, que é 2 vezes 1, que dá 2. Mas você ainda se lembra quem é b e quem é a? Eu vou anotar aqui para a gente poder dar uma olhadinha nele. Olha só. Eu quero aplicar o logaritmo aqui nos dois membros. Será que esses dois números são positivos? Bom, na verdade não. Se você pegar aqui raiz de n ao quadrado mais 4, né? Se você tirar esse 4 daqui, você vai diminuir o tamanho dessa expressão. Né? Ou seja, vai ficar assim, raiz de n ao quadrado. E essa expressão, ela é menor, a expressão do lado direito é menor do que a expressão do lado esquerdo. Isso aqui, ó, é o n. Não é? Então, você pode observar que se você subtrair agora essa expressão aqui dos dois lados, você vai ver que n menos raiz de n quadrado mais 4, isso aqui é negativo. Então, essa parte aqui, ó, com menos, não me serve. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, o meu b, ele precisa ser n mais raiz de n quadrado mais 4. Só por isso aqui mesmo, já daria para você responder o exercício sem nem precisar de terminar. Mas vamos terminar aqui, né? O que eu preciso relacionar? O h com o n, não foi o que ele perguntou lá? Ele falou assim, ó, eu quero saber como é a altura escrita como uma função do n. Então a gente tem que caminhar para isso aqui. E aí, para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar o logaritmo dos dois lados. Então, se eu aplicar aqui logaritmo,
Só que, então, olha só, depois que eu apliquei logaritmo, ficou desse jeito. Só que o logaritmo não é h dividido por 2. Então, aqui ó, eu vou ficar então com isso aqui, ó, h dividido por 2 é igual a esse logaritmo todo que está ali. Agora, se você multiplicar os dois lados por 2, esse 2 aqui vai desaparecer. Você vai ficar com o h. Tem essa resposta lá? Será que eles acertaram também? Viu qual que é a resposta aqui? Salvo engano é a última letra. Vamos dar uma conferida lá? 2 vezes o logaritmo de n mais raiz de n quadrado mais 4 sobre 2. Ah, olha aqui, ó. Viu? Na verdade não foi tão difícil assim não, né? Não é, minha gente? É isso aí, pessoal. Terminamos então essa parte relativa a logaritmos. Espero que vocês tenham entendido aí as propriedades. Qualquer coisa, deixa a pergunta aí nos comentários que a gente tenta ajudar vocês. Já assinou o canal? Se não assinou, assina. Venha ser um ex-estudante aqui no projeto Ex-Enem. Né? Você vai gostar. Vídeo com este que vos fala toda segunda-feira e vídeo com diversos outros professores durante a semana. Não perca não, tá bom? Grande abraço a vocês, tudo de bom e tchau!